Fala galera, eu sou o Rafael, Salve mocidade, eu sou a Samara, nós somos do Centro Espírita Alvorecer de Barra do Piraí evangelizadores da mocidade. e hoje nós vamos falar sobre os conflitos individuais e sociais. Criminalidade. Mas antes disso, roda a vinheta. Então, antes da gente começar o nosso programa de hoje, vamos pedir a Samara para fazer a prece. Deus nosso Pai, mais um dia, Senhor, aqui estamos na Tua presença, agradecendo por essa oportunidade e rogando Suas bênçãos sobre nós, para que nós possamos, Senhor, compreender as lições e vivenciá-las no nosso cotidiano. Assim seja, graças a Deus. Isso, e hoje nós vamos ter um jornal. Vamos deixar vocês com o Jornal Atual. Isso aí, com muita notícia legal para a gente discutir. Bom dia. Bom dia. Nós estamos aqui no Jornal Atual e vamos passar para as notícias do dia. Sempre lembrando que as nossas notícias são notícias irreais, baseadas em notícias reais. Então fiquem atentos para as notícias que nos chamaram a atenção nessa semana e nesse dia. E vamos à primeira notícia. Jovem sofre racismo após postar fotos ao lado de sua namorada branca. É uma notícia que de fato mexe com o nosso emocional, pois nós não achamos mais normal ver atitudes como essa, atitude de racismo, que no caso da nossa lei penal é crime. Segundo a reportagem, o jovem postou uma foto que é considerada habitual entre os frequentadores das redes sociais. No entanto, o que deveria ser algo descontraído se transformou no foco de mensagens de ódio e comentários criminosos. Isso nos faz entender a nossa pouca evolução. A pessoa que faz isso, comentários racistas, pode ser até presa. E se falando em leis divinas, nós podemos lembrar da lei de igualdade. Isso mesmo! Lembra da lei de igualdade? Todos nós fomos criados iguais, simples e ignorantes. E vamos para a perfeição, todos nós. Não importa a cor, a origem da nossa indumentária carnal nessa encarnação. E lembrando que se o racismo, até nas nossas leis humanas, ao menos no nosso país, ele é considerado crime, tanto o racismo como a injúria racial, mas ainda o é nas leis divinas. Lembrando que o crime, na vista espiritual, ele é justamente quando a gente vai contra as leis divinas, o que nos ocasiona o sofrimento. Lembrando, sempre que você burla as leis divinas, você vai ter que reavaliar toda a sua caminhada e vai ter que equilibrar as contas, se não nessa encarnação, numa encarnação próxima. Vamos à próxima notícia. Homem recebe multa por ouvir som alto em pleno carnaval. Que notícia é essa? Ora, algo que é muito comum, a gente imaginar que no carnaval vale tudo. Esse cidadão também achava que valia tudo. É época de festa, de farra, onde ninguém se importa com nada. Não sei se vocês repararam o tamanho do alto-falante. Não deve ter sido qualquer barulhinho, não. Mas será que é assim? Vocês também acham que é normal? Pois eu vou te falar, é crime perante as leis civis. Ele pode pegar até uma pena de prisão por causar desordem na sociedade. A lei do nosso país diz que perturbar o trabalho ou o sossego alheio, utilizando-se de instrumentos sonoros ou com algazarra, é considerado contravenção.
e pode ocasionar para a pessoa desavisada de 15 dias a 3 meses de cadeia e ou multa. E olha que também ferimos a lei divina quando fazemos uma coisa dessa. E qual é a lei divina? É um monte de lei, né? Vamos conversar, que é no mínimo falta de educação, além de lei divina. Mas a lei que fala de amor, justiça e caridade. Cadê a sua caridade para o cidadão que está trabalhando? Se é época de festa, como o carnaval, que as pessoas costumam, às vezes, até passar às vezes um pouco do limite, às vezes passar muito dos limites, mas a gente tem que lembrar que tem pessoas que não gostam da festa. Tem pessoas que têm crianças em casa. Pessoas que estão tendo que trabalhar e precisam acordar cedo. Tem idosos que precisam descansar. A perturbação da ordem e da paz causa muita perturbação realmente na ordem e na paz. Como já se dizia, o seu direito termina onde começa o do outro. Isso mesmo. Vamos para mais uma notícia. Fiscalização resgata trabalhadores em condições de trabalho análogo aos escravos. Ele falou de trabalho análogo ao trabalho escravo. Isso vai contra as leis civis. Então, na reportagem diz que a fiscalização constatou que os resgatados não recebiam nem pelo trabalho, não tinham água, não tinham condições mínimas de higiene. E isso também acarreta uma ação contra as leis divinas, que é a lei de liberdade. Por incrível que pareça, em pleno século XXI, ainda condições análogas a de escravos. Dela que a gente hoje em dia já acha, né, que é uma coisa tão esdrúxula, não passa pela nossa cabeça, mas ainda existem algumas condições, essas que se chamam, né, de análogas a de escravo, porque são pessoas que trabalham sem receber, pessoas que não têm as mínimas condições ali, né, de humanidade, e ainda assim existe. As pessoas que são privadas de ir para onde querem. E o criminoso, nesse caso, vai responder na justiça civil e também vai responder na justiça divina, pois ele fere a lei da liberdade, ele fere a lei da caridade, ele fere a lei do amor para com o seu irmão. E no crime, no caso da justiça civil, ele pode até se safar. Mas da lei divina não vai. Por falar nisso, a lei civil a gente sabe onde está escrito, né? Tem os códigos, os artigos, tem a Constituição brasileira, tem o Código Penal e tantos outros que a gente não faz a menor ideia de qual é. Nenhuma ideia. Mas está escrito lá. Está. Mas e as leis divinas? Como é que a gente sabe? Onde está escrito ali o que é ferir a lei divina? Quais são? Qual é a pena? Aonde está escrito, minha gente? Aonde? Aonde? Se arriscam? E aí? Coloca aí. Aonde? Está escrito, minha gente, meus amigos, meus telespectadores, na nossa consciência. Nós somos criados com as leis divinas escritas na nossa consciência. Isso quer dizer que quando a gente fere a lei divina, nós nos sentimos mal. E às vezes a gente faz coisas para esquecer que está se sentindo mal, mas quando fica sozinho, lembra e se sente mal. Nós enganamos o outro, enganamos aquele que a gente feriu, tentamos enganar até a Deus. Nós nos damos a esse desplante de tentar enganar a Deus. Mas a nós mesmos, não dá. Você só vai sair machucado, mais nada. E aí pode vir até doenças psicológicas, doenças emocionais, que só vão se reequilibrar quando nós pudermos reequilibrarmos com a lei divina. Vamos para mais uma notícia do dia. A última notícia do dia. Pessoa é presa após dizer estar doente para furar fila. A jovem senhora afirmou estar com Covid-19 para furar a fila do banco. Mas
mas foi descoberta e foi processada por falsidade ideológica. A jovem senhora achou que ia se dar bem, só que quando falou que estava com Covid, foram chamados agentes da vigilância sanitária e ela se deu mal. Por falsidade ideológica, esta jovem senhora também pode ser presa, vai ser processada, pode ser multada pelas leis civis. E na lei divina, a nossa amiga pode ser enquadrada? Em várias possibilidades, como a lei de igualdade. Ela está se achando mais importante do que os outros. A lei do trabalho, que é a lei do esforço, da gente se esforçar para conseguir as nossas realizações. Ela não está querendo se dar o trabalho de ficar esperando na fila. E para finalizar, a lei de justiça, amor e caridade. Afinal de contas, não é justo você furar fila, passar à frente do outro. Nada caridoso, as outras pessoas que estão na fila, e você achar que é melhor do que elas, né, passando na frente. E é uma demonstração de desamor para com os seus irmãos de fila de banco. Claro que nenhum de nós nunca furou uma fila. Transtorno neurótico de perfeição. Claro que não. Nós nunca incomodamos com o nosso som alto. Nem um pouco. E essas foram as notícias do nosso dia. Espero que vocês tenham entendido que cada crime há o seu castigo nas nossas leis civis. E também terá o reajuste para com as leis divinas. Isso aí, se a gente consegue às vezes se esconder da lei humana, da lei divina que está na nossa consciência, no tribunal da consciência, esse não tem jeito. Vamos ficar ligados, hein? E tenham um bom dia. Bom dia. Voltamos! Espero que vocês tenham gostado do nosso jornal. Para a gente encerrar o nosso encontro de hoje, o Rafa vai fazer a prece para a gente. Deus nosso Pai, nós te agradecemos por mais esses momentos de reflexão em nossas vidas, Senhor. Que possamos contar com as bênçãos de Jesus a nos envolver durante toda a semana e que possamos estar aqui mais uma vez no próximo sábado para refletir sobre os ensinamentos do nosso Mestre querido. Muito obrigado e assim seja. Graças a Deus. Tchau! Valeu, mocidade! Tchau!